E aí pessoal, estou aqui com mais uma aula. Deixa eu mudar a música. Ok. Então, a aula vai ser sobre direito internacional. E o direito internacional, as bases pelas quais ele foi criado, Westfália, vem desde o Tratado de Westfália. Eita! Um município brasileiro que chama Westfália, mas eu acho que não é disso que eu tô falando. Então, um tratado de Westfália, que é da Alemanha. Eu acho que é isso aqui. Mas tem a ver com a Suíça. Bom, nesse tratado fez com que os estados alcançassem uma condição de protagonistas da sociedade internacional. Então, reconheceu que existia uma pluralidade de estados soberanos e eles tinham que respeitar normas entre eles. E essas normas, né, criaram um direito que foi chamado de direito das gentes, porque direito das gentes. Guerra dos 30 anos, né? Foi o fim da Guerra dos 30 anos, eu não sei direito o que é essa guerra, mas a questão é, quando foi assinado esse tratado, chegou-se a essa conclusão, né, de que o mundo era feito de uma pluralidade de estados soberanos que deviam se respeitar de acordo com um direito, ou seja, um conjunto de normas. Esse direito foi chamado então de direito das gentes, que deriva do ius gentium, que era um direito usado em Roma na sua relação entre Roma e os povos ao redor, outros povos que eram chamados de povos bárbaros. Porém, o ius gentium de Roma não é considerado um direito internacional porque era um direito criado internamente pelos romanos para lidar com os outros povos. Já o direito da gente seria um direito criado entre os estados para ser utilizado entre eles. O direito, então, é um direito interno, o direito da gente é um direito criado pelos estados. Então, como que é feita essa criação das normas, né, no direito da gente? Desde 1600, o Tratado de Westfália foi feito em 1600 e... Vamos ver se eu consigo voltar. 1648. Aqui, assinada antes mais mísseis, Alemanha. Tá, então, foi feito em 1648. Desde aquela época, então, eles criaram duas teorias ou filosofias que explicavam como é feita essa criação das normas internacionais. E aqui, o que mais predominou nessa época, em 1648 até o próximo século, foi o que é chamado de positivismo jurídico. O positivismo diz... então, foi o positivismo jurídico. Antes de eu falar o que o positivismo jurídico faz, esse positivismo jurídico na criação das normas ocorreu até 1780, quando ele estava bem forte, essa teoria. E foi quando lançou
1780, Jeremy Bentham. Foi quando Jeremy Bentham, então, fez o seu livro onde ele mostrava, né, o resultado desse ápice dessa teoria. No seu livro, então, ele cunhou o termo direito internacional, que passou a substituir o termo anterior de direitos da agentes. E por que direito internacional se tornou, então, algo mais com mais sentido de ser utilizado? Então, porque o positivismo, ele diz que defende, né, defende que somente aqueles fenômenos que podem ser verificados empiricamente são fenômenos que são realmente importantes numa investigação científica. Vamos ver o que tem aqui. Então, somente aquilo que puder ser provado é o que realmente deveria ser utilizado numa investigação científica, no início da criação de método científico. E o positivismo jurídico, então, seria então dizendo que os estados só têm que respeitar normas que foram criadas pelos estados, já que eles são os únicos que importam na sociedade internacional. Somente as normas criadas pelos estados que são importantes para a relação internacional, para as relações internacionais. Então, considerando que só importava para o positivismo jurídico, só importa os estados e as normas então criadas por eles, foi criada então a designação de direito internacional para caracterizar esse conjunto de normas, né, entre os estados. Então, e o positivismo durou até o início do século XX, ele ainda estava muito forte. E o ápice do positivismo é considerado em 1927, quando teve o caso Lotus. Apareceu aqui. Que foi julgado pela Corte Permanente de Justiça Internacional, que era antecessora da CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça. E nesse caso se concluiu que os estados poderiam atuar em situações que não havia proibição expressa pelo direito internacional. Então, como é só eles que criam as normas, se eles não criarem nenhuma norma sobre algum caso específico, eles não têm que necessariamente respeitar nenhuma norma, porque não existe uma norma criada até então. Então, isso foi considerado um positivismo excessivo e foi muito criticado. Então, em meados do século XX, o positivismo começou a perder força e começou a teoria do justnaturalismo, que é um pouco oposta. Justnaturalismo político, justnaturalismo só. Começou a ganhar força. Então, o justnaturalismo dizia que as normas criadas pelos estados, existe um limite para a vontade dos estados na criação das normas do direito internacional. E esse limite, inicialmente, era baseado no direito canônico, mas posteriormente passou a ser baseado na realidade, na razão humana. Então, durante o século XX, o justnaturalismo começou a ganhar muito mais força.
E ele causou algumas mudanças no que era então o direito internacional. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, as mudanças causadas pelo naturalismo, porque já acabou o tempo desse. Então até o próximo.